Então, vamos iniciar o nosso filtro dos sonhos. Para isso, eu vou precisar de 7 folhas dessa daqui, ó. Nós vamos colocar uma centralizada, né? E 3 de cada lado, tá? Vamos determinar a distância que nós vamos deixar a primeira aqui, ó. Nós vamos iniciar aqui pela primeira, determinar essa distância. E depois a gente vai montando ele, colocando de 2 em 2 assim, né? Vai organizando e vendo as outras distâncias que a gente vai ter que colocar. Tá? Lembrando que essa folha eu não vou ensinar nesse vídeo, eu tenho um vídeo somente dela, vou deixar o link na descrição em algum lugar por aqui, tá? Para fazer essa aplicação, nós vamos pegar o fio de juta, depois que a gente determinar a distância aqui, ó, aí a gente vai ver o tamanho desse fio de juta que a gente vai precisar. Eu vou colocar uma distância de 30 centímetros, esse primeiro aqui, ó, uns 30 centímetros. Para esses 30 centímetros, eu vou pegar um fio de juta de 4, vou precisar de um fio de juta de 4 metros aproximadamente. Aí, para garantir, eu já vou cortar 4,5 metros, tá? Para aplicação dessa primeira folha aqui, 4,5 metros para fazer uma distância de 30 centímetros, tá? 4,5 metros, para eu explicar para vocês, vai ficar muito trabalhoso, muito difícil de mostrar para vocês. Então, eu peguei um mais curto aqui, ó, de 2 metros. Vou dobrar ele ao meio, tá? Dobrei ele ao meio, fiz essa laçadinha. E aqui, ó, na cabecinha do ponto alto central aqui, ó, da folha, a gente vai introduzir uma agulha de crochê e vai atrás dessa laçadinha e puxar aqui pra frente. E depois, os outros 2 fios que estão aqui atrás, a gente vai passar por dentro dessa laçadinha. Passa todo ele. Lembrando que eu tô fazendo com o fio mais curto, vocês vão fazer com o fio mais comprido. Depois que a gente fez isso, o que a gente vai fazer? Vai colocar uma conta de madeira aqui. Para isso também eu vou precisar da agulha, uma agulha de crochê que passe aqui nesse buraquinho. E vou passar esses 2 fios de juta por dentro deste buraquinho. Prontinho. Agora, como que eu sei que para fazer uma altura aqui, ó, de 30 centímetros, eu vou ocupar 4 metros aproximadamente. Lembrando que daí com margem de erro, a gente já corta um pouco a mais, né? 4,5 metros. Eu fiz uma amostra aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Aqui, ó, uma amostrinha aqui, ó. Aí, o que acontece? Aqui eu fiz com 10 centímetros, ó. Para 10 centímetros, eu ocupei 50 centímetros desse lado e 50 centímetros desse lado. Ou seja, para fazer esse trabalho aqui, ó, eu ocupei 1 metro. Para fazer 10 centímetros, eu ocupei 1 metro. Eu quero fazer com 30 centímetros. Quero fazer essa distância aqui, ó, com 30 centímetros, né? Aqui tem menos, é só para vocês terem uma ideia. Então, se eu quero fazer com 30 centímetros e cada 10 centímetros eu ocupei 1 metro, então eu vou ocupar 3 metros para fazer esses 30 centímetros. Só aí foi 3 metros. Aí, contando mais essa subida aqui, ó, que são essa distância aqui, ó, que é duplicada, 30 centímetros, então 30 com 30, 60. Vamos colocar mais um pouquinho aqui, ó, mais uns 10 centímetros aqui, total uns 10 centímetros aqui e aqui, ó. Então, vamos colocar mais 10 centímetros com 60, 70. Com os outros 3 metros, 3 metros e 70. Por isso que eu falei aproximadamente uns 40 centímetros, uns 4 metros, que daí vai sobrar uns 30 centímetros para fazer o acabamento. Só que eu acho muito arriscado a gente utilizar só, cortar o fio só com o que realmente a gente vai utilizar. Por isso que eu falei de 4,5 metros para deixar meio metro aí de margem de segurança, tá ok? Então vamos medir a distância. Para isso eu vou virar um pouquinho aqui, ó, de lado, que aí eu consigo medir melhor, tá? Então, ó, tem que cuidar para esses 2 fios aqui, ó, não ficar torcido, ficar certinho aqui, ó. Então, vamos colocar. Já vou colocar aqui aproximadamente uns 30 centímetros e pegar e medir. Vamos lá. Aqui, ó.
Eita, acertei. Aqui, ó, tá 30 centímetros até o início da bolinha aqui, ó, que é mais ou menos o trabalho, tá? Então, para não escapar aqui, ó, então vou firmar aqui, ó, segurei lá, ó, vou trazer aqui, ó, para mostrar para vocês. Então, aqui, ó, tem 30 centímetros, ok? Aí, vamos lá. Para não escapar aqui, deixa eu centralizar. Vou segurar aqui, ó. Aí, nós temos 2 fios, né? Ó, eu vou passar nessa ponta aqui, ó, do lado direito da ponta. Vou passar aqui para trás. E o outro, que tá do lado esquerdo, vou passar do outro lado da ponta da mandala. Prontinho. Aí, vamos firmar ele aqui atrás, segurando aqui na frente também. E aí, deixa eu abaixar aqui, ó. Ok. Eu vou colocar um peso aqui. Vou colocar esse vidrinho aqui, ó, que não tá tão pesado, mas já segura aqui, ó. Pronto. Agora eu vou aproximar um pouquinho. Acho que aproximou muito. Aqui, ó, acho que vai ficar legal. Deixa eu erguer mais um pouquinho pra lá. E aproximar mais um pouquinho. Aqui, ó, acho que vai dar pra vocês verem. Então, nós ficamos com esses dois aqui, ó, que estão esticadinhos aqui, ó. Um do lado direito e o outro do lado esquerdo, tá? Aí, nós vamos fazer o nó quadrado, que é um nó de macramê. Para fazer isso, eu sempre começo pelo lado direito. Com o lado direito aqui, ó, eu faço uma laçada aqui, ó, passando por cima desses 2 fios aqui, ó, tá? E essa outra ponta aqui, ó, eu vou passar por cima, ó, por cima dessa que veio deste lado aqui, ó, passo aqui por cima, vou lá atrás dela, ó, passo por trás dela e por trás desses 2 aqui, ó, eu puxo ela aqui, ó, e tiro ela dentro dessa laçada aqui, ó. Essa é a primeira parte do nó quadrado. Aperto. Aí, eu fiz do lado direito, agora nós vamos fazer essa laçada do lado esquerdo, aqui, ó. Passa por cima dos 2 fios. Este que está desse lado vai passar por cima deste daqui, ó. Passando por cima, ele vai ir lá por trás dele e dos outros 2 fios e sair nessa laçadinha aqui, ó. Feito isso, aí a gente vai puxar os 2. Vamos apertar aquele primeiro novamente, que já flochou. E vamos apertar agora o segundo. Aí ele vai ficar bem firmezinho ali, ó, já. E tá finalizado o nosso nó quadrado, que sempre vai ser isso, ó. Do lado direito, passou, fez essa laçada. O outro lado passa aqui por cima, vai lá do outro lado, lá por trás, e sai aqui dentro dessa laçada. Aí, puxa. Fiz o lado direito, agora eu vou começar do lado esquerdo. Laçada. Este daqui passa aqui por cima, vai lá por trás de todos e sai dentro dessa laçada aqui, ó. E aí, a gente puxa. Ok? Mais uma vez, ó. Começa do lado direito. Faz a laçadinha, passando por cima desses 2. Vem o outro aqui, ó. Passa aqui por cima deste daqui, ó. E vai lá pra trás dele, passando também por trás desses 2 fios aqui, ó. E sai aqui, ó, no meio dessa laçada. Aí, eu puxo os 2. Ok? E aí, vai fazendo. Lado direito, lado esquerdo, lado direito, lado esquerdo. Se confundir os lados, vai ser sempre assim, ó. Ó, eu vou aproximar aqui, ó, depois na edição, e vou mostrar pra vocês que aqui, ó, formou uma elevação aqui, ó, nessa ponta. Então, aonde forma essa elevação aqui, ó, é que a gente começa. É que o próximo é desse lado daí, ó. Aqui, ó. Passa aqui por cima, passa aqui por cima, vai lá pra trás e sai aqui nessa laçada. Olha, vou aproximar depois de novo na edição. Olha como que fez a outra laçadinha aqui, outro nozinho aqui desse outro lado. Ou seja, é desse lado que a gente vai ter que iniciar fazendo a laçada. E assim segue, tá? Vai fazendo isso até chegar lá
lá no final. Finalizei aqui, ó. E aí, vamos esconder essas pontas aqui, ó. Sobrou mais ou menos uns 35 centímetros de cada lado. Que é o que eu falei, né? Uns 4 metros daria, né? De fio de juta para fazer. No entanto, eu fiz com 4,5 metros, justamente para ter uma sobra, pra gente não correr o risco de ser pouco, né? Então, para esconder, a gente utiliza a agulha de tapeceiro, vira o trabalho aqui atrás, ó. Vamos aproximar bem aqui, ó, chegar bem pertinho. E aí, no centro aqui, ó, a gente coloca um dos fios, não tenta num espaço muito longo, porque o fio de juta, ele não cede muito, daí fica muito apertado para passar, tá? Então, ó, passei esse daqui, ó. Vou mais um pedacinho aqui, ó. Ok. Aí, esse daqui já tá pronto. É só a gente cortar aqui, ó. E o fio de juta, ele é bem áspero, então ele não vai soltar aqui de jeito nenhum. E aí, vamos esconder esse outro aqui do mesmo jeito. Com a agulha de tapeceiro, a gente esconde atrás aqui, ó. Pegando um pouquinho, pega um pouquinho. Aqui eu vou deixar só esse daqui, ó. Que daí um fio ficou mais lá pra cima e outro fio mais aqui pra baixo. E está pronto a aplicação dessa nossa primeira folha. Aí, nós vamos aplicar as outras agora. Olha lá. Ok? Então, já colocamos a primeira folha. Agora, nós vamos colocar essas outras duas, né? Cada uma de um lado. Já coloquei as contas de madeira aqui, ó, né? E mais ou menos, você vai colocar elas na mesma altura aqui, ó. Ó, mesma altura aqui, ó. Aí, para saber o tamanho do fio de juta que você vai ter que cortar, aqui, ó, nós vamos ter mais ou menos antes da bolinha aqui, ó, uns 23 centímetros. Aí, eu cortei com 4 metros, já sobrando bastante, tá? Então, esses outros dois aqui, ó, a gente corta com 4 metros o fio de juta. E o mesmo procedimento que a gente fez aqui, ó, né? Tanto o comecinho, todo esse trabalho e eu esconder o fio, a gente vai fazer nesses dois, né? Observando aonde que você tem que prender. Aqui, ó, deu nessas duas pontinhas aqui, ó, né? Que a distância que você der deste lado, você vai dar deste lado também, para ela ficar proporcional, tá ok? Eu vou prender essas duas e depois eu volto para mostrar as outras, o tamanho do fio de juta que nós vamos ter que colocar, ok? Voltando aqui, ó, com o filtro dos sonhos montado, mas ele não está totalmente finalizado. Falta eu finalizar essa parte aqui, ó, esses dois, e aqueles outros dois. Eu coloquei aqui, ó, na diagonal, para vocês terem uma visão geral dele, tá? Então, como que a gente fez? A gente montou, colocou primeiramente essa folha aqui, ó, central, deixamos ela com aproximadamente 30 centímetros, você pode deixar maior ou menor, tá? Para fazer com fio de juta esses 30 centímetros aqui, ó, eu separei 4,5 metros de fio de juta. Aí, expliquei o nó quadrado aqui, ó, tá? Se vocês tiverem dificuldade, revejam para vocês conseguirem entender. Fiz todo ele e ensinei vocês a esconder o fio aqui, ó, tá? Então, nesse primeiro, eu ensinei o passo a passo, como colocar o fio de juta na folha, como colocar a conta de madeira, como fazer o ponto do macramê, o nó quadrado do macramê, como esconder o fio aqui atrás. Então, aqui eu expliquei tudo. Aí, depois disso, é só a gente ir definindo de 2 em 2, ó, um lá e outro cá, a altura que vai ficar, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês que no meu aqui, ó, esses dois aqui, ó, ficaram com aproximadamente o trabalhado do nó quadrado com aproximadamente 24 centímetros e meio, mais ou menos, aqui, tá?
Para fazer esses 24 centímetros que deu aqui e aqui, ó, eu cortei 4 metros de fio de juta, que deu o suficiente e ainda sobrou bastante, tá? Aí, coloquei essas outras duas aqui, ó, e verifiquei que vai ficar em torno de 18 centímetros aqui. Para isso, eu cortei de fio de juta para esse lado 3,5 metros e 3,5 metros para esse outro lado aqui, ó. E para esse último, que ficou com aproximadamente 13,5 centímetros, 13 centímetros, eu cortei 2,5 metros de fio de juta para esse e para aquele último lá, tá? Então, a gente coloca as folhas aqui, ó, e vê aonde que vai encaixar, né? Sobe retinho aqui, ó, e vê aonde que vai encaixar aqui, ó. A dificuldade que eu acho que vocês podem encontrar é a seguinte: depois de definir mais ou menos o fio de juta que vocês vão, o comprimento do fio de juta que vocês vão colocar e a altura aqui, ó, montando ele, na hora que vocês vão fazer, e essa foi a minha dificuldade também, na hora que a gente vai fazer o nó quadrado aqui, ó, ele pode subir ou descer um pouquinho. Então, para evitar isso, estão vendo que eu coloquei uma fita crepe aqui, ó. Então, depois de vocês definirem a altura, coloca a fita crepe aqui para depois fazer iniciar o trabalho aqui, ó, do nó quadrado e vai descendo até o final aqui, ó, tá? Esses daqui, ó, ficaram bem. Esse daqui ficou na ponta central, né? Aí depois deu certinho aqui, ó, em cada pontinha depois, ó. Tá ok? Um outro detalhe que eu quero comentar com vocês. Eu iniciei aqui para mostrar para vocês o nó quadrado em cima da mesa, mas é mais difícil de trabalhar, principalmente com o fio comprido. Então, depois de vocês prenderem com fita crepe, pendura o filtro dos sonhos na parede, que vai ficar mais fácil de vocês trabalhar. Eu vou finalizar, fazer esses dois daqui desse lado e os outros dois, e retorno para mostrar ele pronto para vocês. E ficou pronto o nosso lindo filtro dos sonhos. Vocês podem fazer só mandala, vocês podem fazer esse trabalho transformando em filtro dos sonhos em outro modelo de mandala também. Deixa eu filmar aqui de pertinho para vocês verem a delicadeza dessas folhas. Da conta de madeira, desse trabalhado aqui, ó, com fio de juta. Essas cores aqui, ó, ficam perfeitas. E vocês podem variar as cores também. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo.